Primeiro foi o som distante de passos na calçada. Depois, a sensação gelada de que alguém me observava. E então, o reflexo rápido no vidro, como se algo tivesse passado atrás de mim. Hoje, vou compartilhar uma história que me arrepia só de lembrar. Você vai ouvir cada detalhe de um encontro que começou como algo comum, mas se transformou em uma experiência que desafiou toda a minha lógica. E no final, vou revelar um detalhe que mudou completamente a forma como eu vejo aquela noite e talvez mude a sua também. Então, se ajeite na cadeira, apague as luzes e vamos voltar juntos àquela noite. Meu nome é Roberto, tenho 32 anos e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19, no meu último ano do ensino médio. Na época, eu morava com meus pais e minha irmã mais nova em um bairro afastado do centro. Para chegar à escola, eu precisava pegar 2 ônibus todos os dias. Um de manhã, que me deixava na estação principal, e outro que fazia o trajeto direto até a escola. Era cansativo, mas eu já estava acostumado. Minha mãe sempre se preocupou muito comigo. Não por achar que o bairro fosse perigoso, mas porque eu voltava para casa à noite, já que fazia um curso técnico depois das aulas regulares. Muitas vezes, eu descia no ponto perto de casa por volta das 10h30 da noite. Normalmente, as ruas estavam quase desertas, com exceção de um ou outro vizinho que voltava do trabalho. Tudo começou em uma noite de quarta-feira, no meio de junho. Lembro bem porque estava frio e havia uma neblina fina que deixava as luzes dos postes embaçadas. Eu estava sentado no banco do ponto de ônibus, com o fone no ouvido, esperando o último coletivo da linha. O horário dele variava, mas normalmente passava por volta das 10h15. Eu estava sozinho ali, até que vi uma figura vindo do outro lado da rua. Era uma senhora, talvez na faixa dos 70 anos, usando um vestido azul escuro que parecia de outra época e um xale preto sobre os ombros. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que ela usava um chapéu pequeno, preso na lateral da cabeça com um alfinete. Era algo que eu só tinha visto em fotos antigas da minha avó. Ela caminhava devagar, apoiando-se em uma bengala de madeira, e veio direto em minha direção. Quando ela chegou, me cumprimentou com um sorriso suave e se sentou no banco, bem ao meu lado, mesmo com todo o espaço disponível. Senti um perfume adocicado, como o de flores secas guardadas em um armário antigo. Eu respondi o boa noite e voltei a olhar para o celular, tentando não parecer mal educado, mas sentindo uma estranha inquietação. Depois de alguns minutos de silêncio, ela perguntou para onde eu estava indo. Respondi que ia para casa, que morava a poucos pontos dali. Ela assentiu lentamente, como se guardasse essa informação. O que me deixou desconfortável foi a forma como ela me encarava. Não era um olhar qualquer. Era como se ela quisesse memorizar meu rosto, cada detalhe, e não desviava os olhos nem por um segundo. O ônibus se aproximou. Subimos juntos. Eu sentei na penúltima fileira, do lado da janela, e ela ficou no assento oposto, mas virada levemente para mim. A viagem até meu ponto levaria uns 15 minutos. No meio do caminho, percebi que ela não puxava a cordinha para descer. O que me deixou mais intrigado foi que, quando passamos por ruas bem iluminadas, tive a impressão de que sua pele parecia estranhamente lisa, quase sem marcas, mas os olhos eram de um preto tão profundo que não refletiam a luz. Desci no meu ponto e, para minha surpresa, ela desceu também. Pensei que fosse coincidência, até porque a rua tinha algumas casas habitadas. Ela seguiu atrás de mim, mantendo uma distância de uns 3 metros. O som da bengala batendo no chão, ritmado e lento, ecoava no silêncio da rua. Quando virei para olhar, ela parou por um instante, ergueu o rosto e sorriu. Acelerei o passo e entrei no portão de casa sem olhar para trás.
Meus pais estavam assistindo TV na sala. Perguntaram por que eu estava tão pálido e eu disse que era só o frio. Fui para o quarto, mas não consegui dormir direito naquela noite. O som da bengala no asfalto parecia ainda estar preso nos meus ouvidos. Nos dias seguintes, tentei ignorar o ocorrido. Porém, na sexta-feira da mesma semana, aconteceu de novo. Cheguei ao ponto e lá estava ela, já sentada no banco, como se estivesse me esperando. Não me lembrava de tê-la visto pela vizinhança antes. Quando me aproximei, ela me cumprimentou pelo nome. Eu congelei por um segundo. Perguntei como ela sabia quem eu era, mas ela apenas sorriu e disse que as pessoas importantes para nós, a gente reconhece de longe. O ônibus chegou. Desta vez, sentei mais à frente, mas quando olhei para trás, vi que ela estava novamente virada para mim, observando. No reflexo da janela, percebi que seus lábios se moviam, como se estivesse sussurrando algo, mas eu não conseguia ouvir. Quando desci no meu ponto, não olhei para trás. Andei rápido e entrei em casa sem ver se ela tinha descido. Mas naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, acordei com um som ritmado vindo da rua. Levantei e fui até a janela do meu quarto. A neblina cobria parte da visão, mas entre as sombras, vi uma figura parada no portão. O mesmo vestido azul, o mesmo chale preto, a bengala apoiada no chão. Ela estava imóvel, olhando diretamente para a minha janela. Abaixei a cortina com o coração disparado e fiquei imóvel, tentando convencer a mim mesmo de que era só imaginação. No dia seguinte, não falei nada para meus pais. Tinha medo de que pensassem que eu estava inventando coisas. No sábado à noite, eu estava voltando para casa mais cedo que o habitual. O ônibus estava vazio e o motorista era o mesmo de sempre, um homem chamado Edmilson, que já conhecia minha família. Conversamos um pouco e, no meio do trajeto, comentei casualmente que uma senhora de vestido azul tinha aparecido algumas vezes no meu ponto. Ele franziu a testa e perguntou se ela usava chapéu e bengala. Quando eu confirmei, ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse apenas: "Se eu fosse você, mudava de ponto por uns dias." Isso me deixou ainda mais inquieto. Perguntei se ele conhecia a mulher, mas ele desconversou e falou que não era nada demais. Mesmo assim, percebi que o jeito dele mudou, como se estivesse desconfortável. Tentei seguir o conselho dele. Nos dias seguintes, desci 2 ruas antes e caminhei mais para casa. Funcionou até a quarta-feira seguinte. Eu tinha saído mais tarde do curso e estava cansado, então resolvi descer no ponto habitual. Para meu alívio, ele estava vazio. Sentei no banco e esperei, olhando para o chão. Foi quando ouvi o som seco da madeira batendo no asfalto. Toc, toc, toc. Levantei a cabeça e ela estava lá, vindo na minha direção pela calçada com aquele mesmo sorriso. Mas dessa vez, algo estava diferente. O chapéu estava levemente torto e seus cabelos, que antes pareciam presos, agora caíam soltos e desgrenhados sobre os ombros. Ela se aproximou, parou a menos de 1 metro de mim e disse, com um tom que parecia mais grave do que antes: "Você está demorando demais." Antes que eu pudesse responder, o ônibus chegou. Subi rápido, sem olhar para trás. Escolhi o primeiro assento perto do motorista. Durante o percurso, olhei pelo espelho retrovisor interno do ônibus e, para minha surpresa, não vi ninguém sentado nos bancos de trás. Eu tinha certeza de que ela tinha subido. Quando desci, não havia ninguém na rua, mas ao entrar em casa, percebi um detalhe que me gelou por dentro. Na sola do meu tênis havia marcas de lama, como se eu tivesse pisado em um chão úmido, só que não tinha chovido e o asfalto estava completamente seco. Na manhã seguinte, acordei com a chuva fina batendo no telhado e fiquei imóvel, ouvindo o gotejar se espalhar pelos cômodos. Pensei nas manchas de lama no meu tênis e no que aquilo poderia significar. Não choveu na noite anterior, o asfalto estava seco e mesmo assim eu trouxe terra para dentro. No café, minha mãe perguntou se eu estava bem.
Menti que era cansaço. Passei o dia tentando me distrair com tarefas e anotações, mas a inquietação não saía. Eu repetia como um mantra silencioso. Talvez eu tenha imaginado. Talvez tudo seja coincidência, nada demais. Era só medo insistente. Na escola fiz prova de física e tentei me obrigar a focar nos exercícios, mas a cabeça voltava, teimosa, para o ponto de ônibus. Entre uma aula e outra, fui beber água no pátio. Pela grade, vi do outro lado da rua algo azul se mover devagar. O vestido. Congelei. Pisquei e já não havia ninguém. Voltei para a sala com o estômago embrulhado. À tarde, no curso técnico, as lâmpadas fluorescentes zumbiam e me davam dor de cabeça. Quando saí, o terminal estava úmido, cheio de vapor. Sentei no banco de concreto e esperei, fingindo normalidade. Nada parecia suficiente. O perfume adocicado chegou primeiro, um cheiro de flores guardadas em armário antigo. Ergui os olhos e a vi parada do outro lado da avenida, imóvel. O xale preto cobrindo os ombros, o chapéu preso por um alfinete. As pessoas cruzavam diante dela como se não a notassem. O ônibus encostou chiando, portas se abriram. Subi às pressas e me sentei perto do fundo. O motorista fechou tudo e arrancou. Pelo reflexo na janela, percebi a senhora aparecer 2 bancos atrás, onde antes não havia ninguém. Não ouvi passos, nem bengala. Apenas aquela presença densa, silenciosa, consumindo o ar inteiro. Desci no meu ponto e caminhei sem olhar para trás, tentando controlar a respiração. Entrei em casa, lavei os tênis, mas a ideia da lama insistia na cabeça. Dormi pouco. No domingo à noite, enquanto eu lavava a louça, minha irmã apareceu na cozinha com a testa franzida. Disse que uma senhora tinha parado no portão e perguntado por mim. Perguntei como era. Alta, vestido azul, chapéu pequeno, uma bengala, respondeu. O prato escorregou do meu dedo e quase caiu. Engoli seco. Inventei que deveria ser alguma vizinha confusa. Minha irmã fez cara de dúvida, porém não insistiu e saiu. No dia seguinte, criei coragem e decidi falar com o Edmilson, o motorista que conhecia meus pais. Esperei o coletivo esvaziar no terminal final, subi pela dianteira e fiquei de pé ao lado dele. Perguntei, meio sem jeito, se ele já tinha visto uma senhora de vestido azul, xale preto, chapéu preso com alfinete. Edmilson apertou os lábios, desviou o olhar. Disse baixo: "Se for quem penso, ela não é de agora." Meu estômago revirou. Pedi explicações. Ele balançou a cabeça, como quem fecha uma porta. "Deixa quieto, muda de ponto por uns dias." Agradeci, sentindo frio por dentro também. Fiz como ele sugeriu. Desci 2 ruas antes por 3 noites. Caminhei um trecho maior e cheguei em casa com as pernas cansadas, mas com a sensação provisória de alívio. Ninguém me seguiu, nenhum perfume, nenhum toque de bengala. Na 4ª noite, exausto, resolvi descer no ponto habitual. O banco estava vazio. A rua molhada refletia luzes laranjas. Sentei, respirei fundo, prometendo a mim mesmo que seria rápido. O ônibus já dobrava a esquina quando o som seco ecoou. Toque, toque, toque. Levantei a cabeça. Ela vinha pela calçada, o xale colado ao corpo, os olhos fixos em mim parado. Parou a menos de 1 metro de mim, como se pudesse sentir meu medo esquentando o ar entre nós. O chapéu estava torto. Alguns fios de cabelo escapavam, finos e muito pretos. A pele parecia mais lisa que na primeira noite, lisa demais, como cera. "Você está demorando", disse num tom mais grave que antes. Não respondi. O ônibus chegou, subi pela frente e sentei perto do motorista. Evitei o espelho. Quando me arrisquei a olhar, os bancos de trás estavam vazios. Mesmo assim, o perfume adocicado encharcava o corredor. Desci 2 pontos antes de casa e corri sem parar. Nessa madrugada, acordei com um ruído ritmado no quintal, como madeira tocando cimento com paciência cruel. Afastei a cortina apenas o suficiente para ver.
A senhora estava parada no meio do quintal, olhando exatamente para minha janela, imóvel, a bengala erguida sem tocar o chão. A lua escorria no vestido azul, deixando-o quase cinzento. Os olhos eram poços sem fundo. Fiquei paralisado até piscar. Ela sumiu. Desci para conferir o cadeado do portão. Continuava fechado. No chão, pequenas marcas de lama, como pés descalços muito estreitos, seguiam da calçada até o gramado e simplesmente desapareciam perto da árvore central. Amanheci no café, moído. Minha mãe comentou sobre minhas olheiras e perguntou se eu estava estudando demais. Quase contei, mas a voz travou. Ela aproximou o rosto e franziu o nariz, dizendo que havia um cheiro diferente em mim, doce, como perfume barato. Inventei que alguém no ônibus tinha derramado algo. Subi para o banho e vi, no azulejo, um fio de cabelo preto grudado, mais longo que o meu. Lavei tudo, esfregando com raiva até os dedos enrugarem. Passei o dia sonolento, esquecendo livros e chaves, como se algo me puxasse para longe, distraindo minha cabeça de propósito sempre. À tarde, resolvi procurar quem pudesse saber de histórias antigas do bairro. Lembrei da Dona Lúcia, vizinha de Portão Verde, que vive sentada na calçada tomando sol. Fui até lá com um pão doce e um sorriso amarelo. Conversamos trivialidades. Depois perguntei, fingindo descaso, se existia alguma lenda de mulher de chapéu no ponto final. Ela ficou séria, como quem mede palavras. Disse que, quando era moça, ouviu falar de uma viúva que esperou o marido no ponto numa noite de enchente e nunca mais voltou. Dizem que ela não aceita esperar sozinha. O pão me travou na garganta seco. Na volta, o ônibus veio vazio. Só eu e um senhor roncando no primeiro banco. A luz fria deixava tudo sem cor. O motor vibrava nos pés. Quando passamos pela ponte, o freio chiou e ouvi 3 toques secos muito próximos, como unha no vidro. Toque, toque, toque. Virei para o corredor. Ninguém. Voltei a encarar a janela e, no reflexo, um chapéu pequeno se inclinou exatamente atrás de mim. Girei o corpo e o banco estava desocupado, mas senti um sopro frio roçar minha nuca e uma palavra sem som surgir dentro da cabeça. Demora. Engoli em seco, travado. Cheguei em casa evitando olhar para a rua. Minha mãe estava vendo novela na sala. Fui direto ao quarto, fechei a porta, encostei a testa no batente e respirei contando até 10. Quando apaguei a luz, o mesmo perfume tomou o ambiente, misturado ao sabonete do banho. A maçaneta vibrou levemente, como se alguém do outro lado testasse a tranca. Minha mãe chamou meu nome pelo corredor. Respondi rápido, fingindo normalidade. Ela aproximou, perguntou se eu ouvira passos no quintal. Neguei. Logo depois, 3 pancadas secas vieram do portão. Corremos até a janela. Rua vazia. Silêncio. Somente o coração disparado. No dia seguinte, caminhei feito zumbi. Quase errei o ônibus, quase perdi a primeira aula. Em determinado momento, cogitei contar tudo ao meu pai, mas ele tem o jeito prático de resolver problemas com um sermão e uma chave de fenda, e isso não cabia aqui. Pensei em ir à igreja no intervalo, perguntar a alguém sobre bênção, mas fiquei com vergonha. Voltei ao terminal, decidido a falar outra vez com o Edmilson. Encontrei-o no guichê do cafezinho. Quando mencionei o vestido azul, ele empalideceu perceptivelmente e disse que eu não deveria responder se ela falasse meu nome à noite. À noite, o ar parecia mais pesado que o normal e os postes estalavam como ossos velhos. Desci no ponto 2 ruas antes, mas vi do outro lado a silhueta parada sob a luz amarela. O xale colado ao peito, o chapéu brilhando úmido. Ela não andava. Parecia deslizar. Cheguei em casa acelerado, fechei o portão, apaguei as luzes. No escuro, o perfume cresceu até doer. Uma voz clara surgiu do quintal, sem raiva, apenas certa de si. Roberto. Enrijeci.
Lembrei do conselho e calei. A voz repetiu, mais perto: Roberto, você está demorando. O trinco vibrou. Segurei sem responder. O resto da noite, depois daquela voz no quintal, foi um exercício de não enlouquecer. Eu permaneci sentado no canto da cama, com as costas encostadas na parede, ouvindo cada estalo da casa como se fosse um sinal de que ela tinha entrado. O perfume adocicado continuava presente, mas se misturava agora ao cheiro frio da madrugada, aquele odor de cimento molhado que anuncia o amanhecer. A luz da rua atravessava a fresta da cortina em um feixe amarelado, e eu me obrigava a fixar o olhar ali, como se, mantendo o foco, pudesse manter tudo sob controle. Quando finalmente o sol apareceu, não senti alívio, apenas cansaço. Na manhã seguinte, fui trabalhar com as pálpebras pesadas. No ônibus, encostei a testa no vidro e, por um segundo, achei ver um reflexo conhecido no corredor, mas era apenas uma senhora qualquer, com sacolas de mercado. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava ficando paranoico. No entanto, uma dúvida corrosiva não me deixava. Até onde a minha vida ainda me pertencia? Aquela figura parecia cada vez mais próxima, cada vez mais inserida na minha rotina, como se estivesse marcando território. Na hora do almoço, fui até a casa da Dona Lúcia de novo. Contei de forma mais direta o que estava acontecendo. Ela me ouviu em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando terminei, disse que conhecia histórias parecidas. Segundo ela, alguns moradores antigos falavam de uma mulher que aparecia nos pontos de ônibus mais isolados, sempre à noite, e que escolhia alguém para acompanhar. Ela não quer conversar, não quer ajuda. Só quer que você vá com ela quando chegar a hora. Perguntei o que acontecia se a pessoa não fosse. Dona Lúcia desviou o olhar e não respondeu. Na volta para casa, passei pelo ponto onde sempre havia. Estava vazio, mas senti o cheiro antes mesmo de chegar perto. Olhei para os lados e não havia ninguém. Mesmo assim, o perfume parecia estar impregnado no ar, como se fosse parte da atmosfera. Apertei o passo e fui embora. Naquela noite, optei por descer de novo algumas ruas antes, mas quando dobrei a esquina de casa, vi uma figura parada no portão. Não era ela, era minha mãe, preocupada porque alguém havia batido 3 vezes e ido embora sem dizer nada. O coração martelou no meu peito. No dia seguinte, decidi que precisava mudar radicalmente de rotina. Comecei a sair mais cedo do curso e a pegar ônibus diferentes, mesmo que demorassem mais. Evitava ao máximo passar por onde poderia encontrá-la. Por quase uma semana, isso funcionou. Não vi a senhora nem senti o perfume. Comecei a achar que talvez ela tivesse desistido. Mas numa sexta-feira à noite, voltando de um ônibus lotado, cheguei ao meu portão e encontrei algo estranho. No chão, bem no meio da entrada, havia um chapéu pequeno, preto, molhado pela garoa. Ao lado dele, 3 marcas de bengala, como se alguém tivesse batido ali e deixado registrado. Peguei o chapéu com a ponta dos dedos e joguei no lixo, mas a sensação de estar sendo observado me fez correr até o quarto e trancar a porta. Demorei para dormir e, quando finalmente consegui, sonhei que estava sentado no ponto de ônibus e ela vinha se aproximando, mas dessa vez sem a bengala. Caminhava rápido, com os braços soltos, e os olhos eram poços negros sem pálpebras. No sonho, eu tentava levantar e fugir, mas as pernas não respondiam. Acordei com a boca seca e um gosto metálico, como se tivesse mordido a língua. O sábado foi pior. Enquanto almoçava, minha irmã comentou que tinha visto a senhora de novo. Segundo ela, a mulher estava do outro lado da rua, parada, olhando para a nossa casa. Perguntei a que horas isso aconteceu e ela respondeu: logo cedo, quando você ainda estava dormindo. Essa informação me deixou inquieto. Até então, ela só aparecia à noite. Se estava surgindo também durante o dia,
Significava que a barreira de horário que eu imaginava não existia. A cada detalhe que eu juntava, menos lógica havia. Era como se as regras mudassem conforme a vontade dela. À tarde, tentei me distrair indo até o mercado, mas no caminho de volta percebi algo estranho. Em cada esquina que dobrava, sentia o perfume. Não era constante. Vinha e ia como uma brisa, sempre forte o suficiente para eu perceber e virar a cabeça. Comecei a apertar o passo e foi quando vi, pelo reflexo de uma vitrine, que uma silhueta azul passava ao fundo da rua. Não cheguei a ver o rosto, mas o movimento era reconhecível, lento, calculado, como alguém que sabe que não precisa correr para alcançar o destino. No domingo, acordei com o som de passos no quintal. Fui até a janela e vi que a grama estava marcada por rastros finos, como se pés descalços tivessem passado ali. Não chovia e a terra não estava molhada, mas as marcas eram úmidas, como se viessem de um lugar encharcado. Fiquei olhando para aquilo, tentando raciocinar, até que ouvi um estalo seco atrás de mim. Virei rápido e por um segundo juro que vi a sombra dela projetada na parede do meu quarto, mesmo sem nada que pudesse justificá-la. Pisquei e a sombra desapareceu. Segunda-feira, no terminal, vi o Edmilson de longe e fui até ele. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me segurou pelo braço e falou: "Se ela já sabe onde você mora, não adianta mais fugir de ponto." Aquilo me atingiu como um soco. Perguntei o que eu devia fazer, mas ele só disse: "Não aceite nada que ela te oferecer. Nada." Fiquei com aquela frase na cabeça o dia inteiro. Era impossível imaginar o que ela poderia me dar e por que eu aceitaria. Mas uma parte de mim temia que, quando acontecesse, eu não tivesse escolha. Naquela noite, decidi encarar. Fui até o ponto habitual, sentei e esperei. O vento estava gelado e o poste piscava, alternando luz e sombra. Esperei por quase 15 minutos, até ouvir o som ritmado da bengala. Quando ela apareceu, vinha mais rápida que o normal, e o sorriso parecia forçado, esticado demais. Sentou ao meu lado e, sem me olhar, colocou algo na minha mão fechada. Era pequeno, leve e frio. Quando abri, vi uma chave antiga, de metal escurecido. Tentei devolvê-la, mas ela apenas disse: "Vai precisar." O ônibus chegou e eu subi com a chave ainda nos dedos. Durante o trajeto, olhei para trás várias vezes, mas não a vi dentro do ônibus. Quando desci no meu ponto, coloquei a chave no bolso e corri para casa. Guardei-a numa gaveta trancada, mas mesmo assim, naquela noite, sonhei que a chave estava sobre meu travesseiro e que a senhora estava em pé ao lado da minha cama, me observando dormir. Acordei suando, tateei a gaveta e confirmei que ela ainda estava lá dentro. Mas no fundo, sabia que não importava onde eu a colocasse. Se ela me deu, era porque podia recuperá-la a qualquer momento. Passei o dia inteiro evitando pensar na chave, mas era como tentar não pensar em uma ferida aberta. Qualquer mínima lembrança me trazia de volta a sensação do metal frio na palma da mão. A voz dela dizendo: "Vai precisar." No trabalho, errei contas simples, derrubei uma pilha de papéis no chão e um colega até comentou que eu estava com o olhar meio perdido. Voltei para casa mais cedo, sem passar pelo ponto de ônibus habitual, mas mesmo assim a inquietação não me abandonava. Quando cheguei, minha mãe me chamou para jantar. Estava mais falante que o normal, talvez tentando disfarçar a própria preocupação. Minha irmã, porém, ficou em silêncio a maior parte do tempo, até que disse: "Tem uma mulher que fica vindo aqui." Meu coração apertou. Perguntei como ela era, já sabendo a resposta. Vestido azul, chapéu pequeno. Ela não bate nem fala, só fica parada na calçada olhando para casa. Tentei mudar de assunto, mas a comida já tinha perdido o gosto. Mais tarde, trancado no quarto, peguei a chave de dentro da gaveta.
Observei cada detalhe, o metal oxidado, a ponta fina, as marcas de desgaste como se tivesse sido usada por décadas. Ao tocar nela, senti um arrepio percorrer meu braço. Não parecia só uma peça de ferro, parecia ter um peso que não era físico. Na madrugada, acordei com um barulho de ferro contra ferro, um tilintar suave vindo da sala. Levantei, tentando não fazer barulho, e encontrei a porta da frente entreaberta. O cadeado estava no lugar, fechado, mas girando levemente, como se tivesse sido forçado por dentro. No chão, marcas de pés descalços vinham da porta até a escada que levava aos quartos. Segui com o olhar e vi que paravam bem em frente à porta do meu quarto. No dia seguinte, fui até o terminal decidido a encontrar Edmilson. Quando o vi, contei o que tinha acontecido e mostrei a chave. Ele olhou por alguns segundos e empalideceu. Você não devia ter aceitado. Eu não aceitei. Ela colocou na minha mão. Ele respirou fundo, olhou para os lados e falou baixo. Isso não é dela. É de quem veio antes. A frase ficou martelando na minha cabeça. Quem veio antes? O que aconteceu com essa pessoa? Mas antes que eu perguntasse mais, o ônibus dele chegou e ele se afastou. No trabalho, não consegui me concentrar. Passei o dia sentindo como se alguém estivesse atrás de mim. Não importava para onde eu olhasse, sempre havia um canto escuro que parecia mais fundo do que deveria, como se escondesse algo. À noite, decidi caminhar até o ponto, mesmo sem precisar pegar ônibus. Queria provar para mim mesmo que nada ia acontecer. O ponto estava vazio, exceto por uma senhora sentada na outra extremidade. Mas não era ela, ou pelo menos não parecia ser. O vestido era diferente, as cores vivas demais, o rosto marcado por rugas verdadeiras, humanas. Cumprimentei e ela respondeu com um aceno tímido. Sentei e fiquei alguns minutos ali, até que um vento frio trouxe o perfume adocicado. A outra senhora se levantou e foi embora rapidamente, quase correndo. Olhei para o lado e lá estava ela. O mesmo vestido azul, o xale preto, os olhos profundos demais. Sorriu, inclinou a cabeça e perguntou: Já usou? O quê? Antes que eu pudesse responder, ela se levantou e veio até mim, tão perto que podia sentir o cheiro da roupa antiga, guardada por décadas. Quando usar, a espera acaba. Ela se afastou e, num piscar de olhos, não estava mais lá. Corri de volta para casa, trancando cada porta e janela. Guardei a chave dentro de uma caixa de sapato, amarrei com fita e coloquei no fundo do armário. Naquela noite, sonhei que estava no ponto de ônibus e, ao meu lado, havia uma porta solitária no meio da rua. A chave estava na minha mão. A senhora parada atrás de mim sussurrava: Vai, abre! Acordei com o som de metal caindo no chão. Acendi a luz e vi a chave aos meus pés, como se tivesse saído sozinha da caixa e atravessado o quarto. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, encontrei o portão de casa aberto. Minha mãe jurou que tinha trancado. Não havia sinais de arrombamento, mas percebi algo no quintal. 3 marcas circulares no chão de terra, como se a bengala tivesse sido apoiada ali. À noite, enquanto minha família dormia, fiquei acordado ouvindo passos suaves no corredor, indo e vindo, até que pararam na frente da minha porta. Não houve batida, apenas silêncio. A tensão estava se tornando insuportável. Comecei a evitar sair de casa à noite, mas mesmo assim ela encontrava maneiras de se aproximar. Uma vez, ao acordar, vi o chapéu dela no pé da minha cama. Outra, ouvi minha irmã conversando sozinha no quintal. Quando fui ver, ela estava rindo e dizendo: Tá bom, eu vou avisar ele. Quando perguntei com quem falava, ela respondeu: A moça do vestido azul. No sábado, resolvi enfrentar. Peguei a chave, saí de casa e caminhei até o ponto. Era noite fechada e o vento carregava o perfume antes mesmo de eu chegar. Ela já estava lá, de pé, olhando na minha direção. Onde fica essa porta? Perguntei.
Ela sorriu e apontou para o fim da rua, onde uma sombra estranha se formava entre dois postes. Era como se o ar estivesse mais denso ali. Caminhei alguns passos, mas algo dentro de mim gritava para parar. Olhei para trás e vi que ela não me seguia, apenas observava, esperando. Voltei para casa com a chave ainda na mão. Naquela noite, sonhei novamente com a porta, mas desta vez havia vozes atrás dela, chamando meu nome. Quando acordei, senti que não tinha muito tempo. Não sabia o que aconteceria se eu não a usasse, ou se usasse. Mas algo me dizia que a decisão estava se aproximando. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de ter dormido sobre algo duro. Levantei o travesseiro e a chave estava ali, brilhando no ponto onde deveria haver apenas lençol. Eu tinha certeza de que a guardara de novo na caixa, dentro do armário amarrada com fita. Ficou claro que não adiantava esconder. A chave encontrava o caminho de volta, como se fizesse parte da casa, ou pior, de mim. Levei-a para a cozinha. Coloquei dentro de um copo com água e sal grosso, o que minha mãe usava para quebrar olho gordo. O metal escureceu ainda mais. Quando virei para pegar o café, ouvi o tilintar. A chave girava sozinha no fundo do copo, batendo de leve no vidro. Toque, 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 no mesmo compasso de sempre. No trabalho, eu mal consegui responder às mensagens. Abri o navegador para procurar histórias de pontos de ônibus e assombrações, mas parei ao perceber meu reflexo nas telas. Meu rosto parecia de outra pessoa, pálido, as olheiras profundas. Ao meio-dia, saí e caminhei sem rumo, até perceber que meus pés me levaram ao terminal. O fluxo de gente indo e vindo me atordoou, mas ali, no meio do barulho, eu me senti menos observado. Quase esbarrei em Edmilson, que vinha com um café. Ele me olhou como se já soubesse. Puxei-o para um canto e pedi que falasse de quem veio antes. Ele ficou mudo um segundo. Depois respirou como quem decide atravessar um rio gelado. "Não fala meu nome se você for usar a chave", ele disse. Perguntei o porquê, e ele, olhando para além de mim, explicou. Anos atrás, um rapaz do bairro vizinho começou a descer tarde no ponto final. Viu a mesma mulher, o mesmo vestido, a mesma bengala. A história repetiu. Perfume doce, a sensação de ser observado, marcas de pés descalços na terra. Um dia, o rapaz apareceu com uma chave antiga que ele jurou não ter pedido. Pouco depois, sumiu. "Sumiu como?" perguntei. "Não do mapa. O corpo ficou, mas ele foi embora de outro jeito." Edmilson apertou os lábios, como se isso fosse tudo o que ousava dizer. "Se ela te deu chave, tem porta. A porta não é só lugar, às vezes é hora." Voltei para casa pior do que saí. Minha irmã jogava videogame na sala e minha mãe cortava legumes. O cheiro do refogado me trouxe por um instante uma sensação de vida normal. Sentei e tentei conversar trivialidades, mas minha mãe notou. "Você trouxe esse perfume de novo", disse. Eu neguei, mas ela insistiu, aproximando-se e cheirando meu casaco, franzindo o nariz. Cheiro de flor velha, de armário fechado. Tentei brincar, mas as mãos suavam. Fui ao quarto e encontrei o copo vazio. A água havia desaparecido. A chave estava seca, deitada no fundo, como um peixe morto. Quando me abaixei para pegar, ouvi 3 batidas na porta da frente, secas, exageradamente formais, como num velório. Minha mãe foi até o olho mágico e ficou imóvel, a mão ainda segurando a maçaneta. "Não tem ninguém", disse, em voz tão baixa que pareceu um pensamento. Eu não me aproximei. O corredor ficou gelado, como se tivéssemos esquecido o freezer aberto. No quintal, caiu um sereno que escureceu o cimento. A noite prometia. Tranquei-me e fiz algo que me envergonha. Rezei de um jeito infantil, pedindo para tudo acabar. "Eu não quero abrir porta nenhuma", sussurrei. A resposta veio de modo que não dá para chamar de resposta. Foi uma certeza que subiu de dentro do peito como um soluço. "A porta não espera tua vontade, menino.
Tentei não dormir. Fiquei girando a chave nos dedos, avaliando sulcos, relevos, fendas. Às 2h43, a luz do poste oscilou. Às 2h45, ouvi passos no quintal, mas não eram passos humanos. Eram arrastos curtos, como quem caminha com o peito colado à terra. Às 2h47, uma risada baixíssima riscou o silêncio. Não era uma risada alegre, nem sarcástica. Era algo semelhante ao som de um fósforo riscando uma caixa. Curta, seca, repetida. Levantei e fui até a janela. Havia alguém parado junto à árvore central, sem chapéu. O cabelo longo escorria pelas laterais do rosto. O vestido estava mais escuro do que nunca, e mesmo assim reconheci a cor por baixo da umidade. Ela levantou o rosto. E os olhos não eram olhos, eram buracos por onde só passava a noite. A figura ergueu a mão sem a bengala e apontou para o portão, depois para mim. O gesto foi simples, autoritário, quase paternal. Não aceita nada, tinha dito Edmilson. Eu não ia aceitar, mas já tinha aceitado a chave. Encostei a testa no vidro frio e senti a vibração de alguma coisa do outro lado. A cortina mexeu sem vento. Quando recuei, a maçaneta girou sozinha. A porta do meu quarto abriu-se devagar, revelando o corredor escuro como uma garganta. Não havia perfume, havia cheiro de mofo e de algo levemente adocicado como fruta passada. A madeira antiga da casa gemeu sob um peso que eu não via. Saí no corredor com a chave fechada no punho. O chão estava úmido sob meus pés, apesar de não haver goteiras. Desci as escadas e a cada degrau ouvi um toque de madeira no cimento, como se a bengala estivesse ao meu lado, mas invisível. Na sala, a TV desligada refletia uma sombra que não coincidia com o que havia no cômodo. A porta da frente estava aberta. Do lado de fora, a rua não era a rua. O poste fazia uma luz diferente, inclinada e contínua, sem tremular. E a esquina parecia mais longe ou mais perto a cada piscada minha. E diante do portão, uma porta solitária, sem parede, antiga, pintada de verde escuro, com ferrugem no trinco. Ao nível do peito, um buraco de fechadura do tamanho exato da minha chave. Minha vontade foi correr, chamar a minha mãe, acordar a casa. Mas havia algo no ar, como quando a gente é pequeno e escuta os adultos discutindo o nome de um morto. Uma formalidade silenciosa, um respeito forçado. A senhora estava ao lado da porta, sem tocar nela. Não me olhava nos olhos, olhava a minha mão fechada. Senti, do nada, uma ideia instalada dentro de mim e soube que era dela. A espera acaba. Eu podia recusar. Eu podia largar a chave no chão e pisar nela até virar pó. Eu podia. Mas a imagem da minha irmã falando sozinha no quintal me atravessou. Eu tive medo de que, se eu recusasse, ela escolheria outro. A culpa, de repente, era o motor do meu corpo. Aproximei-me. A chapa de metal da fechadura tinha a mesma leveza de coisa velha. Encaixei a chave e parei. A senhora inclinou a cabeça como quem concorda com uma criança que finalmente entendeu a lição. O silêncio, então, fez barulho. Ouvi minha respiração e, misturada a ela, uma segunda respiração, baixa, como de alguém com o peito muito fundo. Girei a chave. O cilindro resistiu um instante, depois cedeu com um clique que percorreu a rua como um fio esticado. A porta não se abriu sozinha. Eu empurrei. Um ar frio saiu de dentro, com cheiro de chuva velha, fumaça e ferro. E ao fundo, o som de motores, sinos, vozes que não diziam nada compreensível, só repetiam o ritmo do mundo. Atrás da porta havia um corredor de ônibus. Não era um ônibus exato, era a ideia dele. Fileiras levemente tortas, barras metálicas sujas por mãos que seguraram antes, cartazes de propaganda desbotados, uma luz branca que não vinha de nenhum lugar específico. Os bancos estavam molhados como se alguém tivesse acabado de subir da rua na tempestade. Eu pisei com cuidado e a água gelada entrou pelos cadarços.
Quando ergui o olhar, vi a senhora sentada no assento do cobrador inexistente, como se aquele lugar fosse dela desde sempre, sem chapéu, sem bengala, sem idade. Dei um passo e no vidro que deveria refletir o corredor, vi um rosto junto ao meu ombro. Não era o dela, era o de um rapaz que eu não conhecia, com olhos fundos e boca apertada. Na lapela de um casaco antigo, um broche com a inicial A. Ele tentou falar, mas no reflexo os lábios demoraram a acompanhar a voz. "Não traz seu sobrenome", disse sem som. Eu recuei, tropeçando no degrau. A senhora levantou finalmente o olhar para mim. Não havia ameaça, havia certeza. E então apontou para a barra de parada, onde pendia de um prego um pequeno chapéu preto infantil, como um enfeite ou um troféu. Entendi de um jeito que não sei explicar. Cada um deixa algo para avisar o próximo que a viagem continua. Pensei na minha mãe, que naquela mesma hora talvez acordasse e estranhasse o silêncio diferente da casa. Pensei na minha irmã, que me chamaria da escada, rindo, achando que eu estava brincando de esconde-esconde. Pensei no Edmilson, que preferia o peso do que sabia ao risco de me contar tudo. E pensei na chave, fria na minha mão, pedindo nada além de um giro. Senti vontade de chorar uma tristeza que não era só minha. Tentei perguntar o que aconteceria comigo se eu continuasse, se eu fechasse e abrisse outra vez. A senhora piscou uma vez, lentamente. A resposta que veio não era frase, era uma regra. A volta nunca é para o mesmo. Eu poderia ter fugido. Eu poderia ter atravessado a rua, largado tudo, acordado a vizinhança, quebrado a porta verde com um martelo. Eu poderia. Em vez disso, tirei do bolso a fita adesiva com que eu tentara amarrar a caixa. Passei-a em volta do punho e da chave, como quem prende a própria mão ao próprio erro. O metal vibrou, contente como uma veia que encontra o rio. Olhei uma última vez para a casa. Vi pela janela da sala um vulto pequeno, minha irmã, encostar o rosto no vidro, curiosa, e depois desaparecer, chamada por minha mãe. Senti a certeza incômoda de que, acontecesse o que acontecesse ali, elas iam acordar acreditando que eu saí cedo para estudar. Quando mexi a chave pela segunda vez, houve um breve estalo elétrico. O ar ficou pesado. A senhora levantou-se do assento e ficou ao meu lado, não mais à minha frente. O corredor do ônibus se esticou, como se um túnel se formasse. E eu não soube dizer se a rua do bairro ainda existia. O som da cidade do dia que chegava ficou para trás, como quando a gente fecha a janela e o barulho vira apenas lembrança. A mão dela tocou meu cotovelo por um instante, um gesto delicado, quase de apoio. E eu entendi, com raiva e gratidão, que o que eu chamava de perseguição talvez fosse só uma condução teimosa. A luz branca aumentou até arder. Por um momento, perdeu-se toda a noção de corpo, de pé, de degrau. Houve apenas a sensação de que eu descia por dentro de um horário. Então tudo parou. Silêncio. Eu estava sentado. O ônibus tinha as mesmas fileiras, mas agora havia gente, voltados para a frente, imóveis, com as mãos sobre as pernas. Rostos de todas as idades, todos com olhos que pareciam não refletir luz. Do lado de fora não havia cidade. Havia um nevoeiro parado, sem começo nem fim, e pendurada no suporte à minha frente, balançando com a vibração de um motor que eu não ouvia, estava a minha chave. Não sei quanto tempo passou. Não sei se tempo passava ali. Quando olhei para a porta traseira, vi um retângulo de escuridão, e dentro dele um poste amarelado, um banco de concreto, um casaco deixado no encosto. A imagem exata do meu ponto. A senhora aproximou o rosto do meu ouvido e sussurrou sem sopro. A espera acabou. Senti a frase entrar em mim e encontrar um lugar. Não era conforto, era uma instrução. Levantei e, ao levantar, percebi que meus pés deixavam marcas molhadas no piso, estreitas como os passos no quintal.
Quando olhei para trás, a senhora já estava sentada de novo, como quem não vai a lugar algum e mesmo assim conduz. Se eu disser que atravessei a porta e voltei para casa, estarei mentindo da forma certa? As duas versões existem dentro de mim. Em uma, desço no meu ponto e encontro o mundo exato onde o deixei, com minha mãe preparando café e minha irmã reclamando do uniforme. Em outra, fico no corredor do ônibus que não segue ruas, apenas horários, vendo, vez ou outra, um novo passageiro entrar com o olhar que eu já usei. Talvez as duas sejam verdadeiras e nenhuma seja. O que é certo é que, de vez em quando, de madrugada, minha mãe jura ouvir 3 batidas formais no portão e sentir um perfume de armário velho na sala. E no ponto da minha rua, há dias em que alguém vê uma idosa de vestido azul e chapéu pequeno, em pé sob a luz do poste, segurando uma bengala que não toca o chão como quem espera. E se você reparar bem, pendurada num prego torto do abrigo, balança uma chave antiga, fria, escura, paciente. Você pode não querer aceitar. Eu também não queria. Mesmo assim, quando chegar a sua hora, alguém vai lhe dizer, com a gentileza inegociável dos que sabem, vai precisar.